Mais um dia, mais um vídeo aqui no canal Overload e hoje temos aqui um projeto diferente. Um curso, sim, um curso totalmente grátis disponível aqui para vocês que se vai chamar Muscularmente Falando. O que é que isto vai consistir? Em várias videoaulas sobre músculo a músculo peitoral, costas, não é um músculo, é um grupo de músculos, vocês estão a perceber. Quadríceps, isquiotibiais, grupo muscular, falar sobre os melhores exercícios, como é que se deve treinar, a melhor ordem dos exercícios, algumas questões técnicas e tudo mais que tenho a certeza que vai acrescentar bastante no teu treino. E hoje vamos começar pelo músculo que os homens gostam mais, o peitoral. Muito simples, eu não vou ser aqui aquele técnico chato que vos diz coisinhas que vocês depois já acabam o vídeo sem perceber. Eu quero que o que eu diga aqui, vocês consigam fechar o computador, irem para o ginásio e aplicar já a seguir a assistirem o vídeo, ok? Portanto, o principal movimento articular do peito é a adução horizontal do ombro. O que é que isto é? É quando nós temos este movimento de aproximar o braço um ao outro, aqui neste plano mais horizontal. Aqui é onde nós temos o maior trabalho do peitoral, por isso é que os supinos vêm daqui para aqui, as aberturas vêm daqui para aqui, daí ser o principal movimento articular. No entanto, antigamente pregava-se muito o uso dos supinos com os cotovelos muito abertos. Era muito comum ver o pessoal old school a fazer os supinos assim, com os cotovelos muito abertos. Mas com a evolução dos estudos da biomecânica, foi-se percebendo que talvez esse não fosse o melhor ângulo possível. Porque nesta posição existe uma sobrecarga considerável de tudo o que é a estrutura ligamentar aqui da parte do ombro. Portanto, gera um possível desconforto e até a longo prazo uns pequenos danos que até pode originar uma lesão, enquanto que este ângulo mais fechado, a cerca de 45 graus, protege mais a tua articulação do ombro. Além disso, nesta posição, há um músculo chamado coracobraquial que acaba por ser muito exigido e talvez acabe por roubar até um pouco do trabalho ao peitoral. Enquanto que, nesta posição mais fechada, temos uma grande vantagem, que é o quê? O uso da caixa torácica. Porque o peito, o músculo do peitoral, está colocado aqui por cima da nossa caixa torácica. E quando nós expandimos a nossa caixa torácica, por isso é que se faz aquela posição com o peito estufado no supino, e guiamos bem o braço para trás com o braço não muito afastado do corpo, é nesta posição que nós conseguimos ter o maior alongamento do peitoral. Porque o peitoral não alonga para o lado, mas sim para o lado e para trás. Portanto, esta é a posição indicada para os presses. Estou mais fechado um pouco e realmente expandir a nossa caixa torácica e ter sempre esta posição mais estufada. Além disso, para trabalharmos no sentido das fibras do peitoral, essa posição mais fechada acaba por ser mais interessante, porque se vocês virem uma imagem da anatomia do peitoral, as fibras musculares estão mais nesta orientação e não tanto nesta orientação. Uma exceção em que não se utiliza tanto este ângulo mais fechado são as aberturas, porque o objetivo das aberturas é ser um exercício isolado para peitoral, ou seja, queremos que haja apenas movimento no ombro, enquanto que no supino há movimento do ombro e do cotovelo. O que é que significa? Significa que o nosso tríceps também trabalha nos supinos. Nas aberturas, sendo um exercício isolado, nós não podemos ter o braço aqui fechado, porque senão passa a ser um supino, então trabalha-se com um bocadinho de mais afastado. Acaba por ser a única exceção, ainda assim eu recomendo sempre a fazer com os braços um bocadinho mais baixos e não totalmente aqui na linha do ombro. E agora, é certo que, cientificamente falando, anatomicamente falando, o peitoral só tem duas porções, o peitoral maior e o peitoral menor. Mas na prática, nós conseguimos direcionar o estímulo para três diferentes porções do peitoral. Quais é que são estas porções? Primeiro, a porção superior do peitoral, ou seja, tudo o que é supinos inclinados e tudo mais tende a ser mais voltado para essa zona. Porquê? Porque desta forma conseguimos trabalhar numa melhor orientação dessas fibras. Como vocês podem ver, as fibras do peitoral superior têm esta orientação mais de baixo para cima, ok? Portanto, exercícios que sejam inclinados, em que nós levamos o braço de uma posição mais baixa um bocadinho em direção à testa, ou seja, supinos inclinados com halteres, com barra, flies nos cabos a vir de baixo para cima, acaba por ser exercícios que focam mais nessa porção do peitoral superior. Depois temos a porção média ou external, como algumas pessoas chamam do peitoral, como o próprio nome diz, o meio do peito. Aqui privilegiamos exercícios que trabalhem mais nesse sentido, ou seja, estas fibras do peitoral estão numa disposição um pouco mais horizontal e, portanto, presses retos, seja em máquina, cabos, barra, etc., acabam por ter mais trabalho dessa porção do peitoral. Por último, temos a porção inferior do peitoral, também chamada como porção costal, em que estas fibras estão numa orientação bastante oposta às fibras superiores do peitoral, ou seja, não estão aqui para cima, mas sim um bocadinho a apontar para baixo. Portanto, exercícios em que nós trabalhamos de cima para baixo, como por exemplo um press nos cabos, assim um pouco declinado, em que nós empurramos de cima para baixo, ou um crossover nos cabos, acaba por dar um pouco mais de foco a essa zona, ainda que mesmo nos supinos retos também já há muito trabalho dessa porção do peitoral. Ou seja, muitas das vezes nem sequer se faz exercícios mais focados só nesta zona, porque tudo o que é supinos retos
peitos trabalham muito bem não só a pressão medial, como a pressão costal. Agora que finalizamos aqui a divisão do peito, vamos falar um pouco de exercícios. Quando tu estás a treinar peitoral, como já falámos, podes optar por movimentos de supino e movimentos de aberturas. Nas aberturas há aqui um pormenor muito importante a falar, que é aberturas com halteres, ou seja, com pesos livres, ou aberturas em máquinas ou nos cabos. Porquê que os halteres são muito inferiores? Nos halteres, nós só temos uma tensão significativa nesta posição de alongamento. À medida que vamos aproximando daqui, deixamos de ter tensão nessa fase de encurtamento. É certo que a fase de alongamento é a mais importante, pelo menos é o que a ciência nos tem sugerido, para criar hipertrofia. No entanto, se é para escolhermos exercícios que trabalhem bem o nosso peitoral numa posição alongada, mais vale ficar pelos supinos, porque as aberturas é uma versão inferior do supino no que toca à tensão no máximo alongamento, porque somos obrigados a usar muito menos carga. Ou seja, a grande vantagem que aberturas das máquinas e nos cabos têm é que conseguimos ter tensão durante todo o movimento, não só na fase alongada, como também na fase encurtada, coisa que não conseguimos no supino com halteres, porque aqui neste ponto já não há grande tensão. Por isso, para aberturas, raramente me vais ver a fazer umas aberturas com halteres. Óbvio, se o equipamento for limitado, é melhor que nada, mas acabo por preferir muito mais cabos e máquinas nesse sentido. Outro aspecto muito importante que faz toda a diferença no teu treino de peito é a amplitude ativa do teu peitoral. Tu tens que trabalhar na tua máxima amplitude ativa do peitoral. O que é isso? Muito simples. Nós temos que procurar um bom alongamento do nosso músculo, ok? Portanto, quando nós estamos a descer os halteres no supino, por exemplo, ficar só a esta posição não é suficiente, nós temos que alongar bem, mas não é só descer tudo, porque o que é isto, a amplitude ativa? Vamos imaginar que vocês estão a descer o halter e neste ponto começam a deixar rodar o vosso ombro para a frente. Aqui vocês já estão a colocar o vosso ombro numa posição mais delicada e a exigir também um trabalho extra dessa porção do ombro e a retirar algum trabalho de alongamento ao peitoral. Por isso é que nos supinos é muito importante esta expansão da queixa torácica. Uma dica que eu gosto de dar é, nos supinos, à medida que vais descendo o peso, imagina que estás a fazer uma remada, ou seja, estás a puxar as tuas costas para trás para teres esta posição em que o teu ombro está bem atrás do peito. Aqui sim o peito está a alongar. Se o ombro roda para a frente, já não há um alongamento tão bom. Portanto, é muito importante teres esta atenção à tua amplitude ativa. E é muito importante que trabalhes sempre nessa máxima amplitude, porque nada adianta tu desceres tudo na primeira repetição e nas últimas que estás a chegar perto da falha, que estas sim deveriam ser as mais estimulantes, tu começas a descer menos porque estás cansado. Garante que standardizas o teu exercício, ou seja, desces sempre de forma igual. Para finalizar aqui a nossa aula sobre o peitoral, vamos falar um pouco sobre a ordem dos exercícios. Quando falamos em ordem dos exercícios, temos que dividir aqui iniciantes e avançados. Porquê? À medida que os nossos músculos acumulam fadiga, vão perdendo alguma capacidade de se encurtarem. Vamos ficando cada vez mais fracos nesta posição. Por isso é que se tem sugerido que realizar exercícios que tenham um foco na posição encurtada numa fase inicial do treino possa ser mais inteligente do que o contrário. Ou seja, deixamos os exercícios com foco mais na posição alongada para depois, por exemplo, um press convergente na máquina e a seguir fazer um supino com halteres. Porquê? Porque exercícios com foco na posição alongada geram mais fadiga do que exercícios com foco na posição encurtada. Há mais dano muscular. E se for feito o supino com halteres primeiro e depois irmos para o supino na máquina, à partida vamos perder mais rendimento no supino na máquina do que perderíamos no supino com halteres se fizéssemos na ordem oposta. Por isso é que, por norma, em indivíduos avançados, isto pode fazer sentido, ok? Não é regra, isto não quer dizer que o treino tem que ser sempre programado desta forma, mas pode ser que faça sentido. Isto prende-se muito também ao facto de exercícios com foco numa posição alongada, ou seja, onde há muita atenção nesta fase, tem uma maior libertação de cálcio intracelular. Isto está diretamente ligado ao aumento da fadiga do sistema nervoso central. E um sistema nervoso central fadigado, naturalmente, vai se refletir numa performance cada vez menor ao longo do treino. No entanto, em iniciantes, a conversa pode ser outra. Porquê? Só o simples facto de estabilizar os halteres num supino com halteres para um iniciante pode ser uma tarefa muito difícil. E se nós deixarmos esse exercício para depois, quando já estamos cansados do peitoral ou um supino na máquina, pode ser um tiro nos pés. Pode ser que o iniciante não consiga aproveitar muito bem o seu treino. Nesse caso, privilegiamos exercícios que tenham maior rigor técnico, maior complexidade e deixamos os exercícios das máquinas, que são exercícios guiados, mais simples de serem executados, para depois destes exercícios mais exigentes tecnicamente. Portanto, na minha opinião, para iniciantes, o grande foco deve estar em progredir os principais exercícios e com maior complexidade técnica. E depois, numa fase mais avançada do treino, onde a fadiga já está maior, aí sim colocar movimentos mais guiados. Finalizamos então aqui a aula de peito. Nesta aula vocês puderam ver que conseguimos dividir mais ou menos o peitoral
peitoral em 3 porções: a porção clavicular ou superior, a porção medial ou external e a porção inferior ou costal. Isto é importante porque a hipertrofia não é homogénea, ou seja, se tu só fizeres supinos inclinados, não quer dizer que vais crescer o peito todo na totalidade. Vais crescer mais uma zona do que outra, não quer dizer que não vais crescer nada aos outros sítios, claro que vais crescer, mas vais crescer mais uma certa zona. Por isso é que é importante variar ângulos de forma a hipertrofia acontecer como um todo. Okay? Também conseguimos ver aqui a diferença entre aberturas e supinos, conseguimos ver aqui a importância da amplitude ativa do peitoral e também falamos aqui um pouco da ordem dos exercícios. Em futuros vídeos vamos falar de mais músculos. O próximo, dou já aqui o spoiler, que vai ser de costas. Primeiro vamos acabar com a parte superior e depois vamos para a parte inferior. Se este vídeo foi útil para ti, não te esqueças de deixar o teu like, que é muito importante para ser espalhado para mais gente. Deixar o teu comentário, pode ser a adicionar alguma coisa extra que achas que faria sentido neste vídeo, a discordar de alguma coisa de mim, a concordar comigo, a dar-me um bom dia. Também gosto que me dês um bom dia, também gosto muito. E não se esqueçam de subscrever, estamos quase nos 300 e é muito importante começarmos a acumular números, porque às vezes quem está de fora vê um vídeo nosso que até pode ter muita qualidade, mas pensa, 200 subs, este gajo não tem credibilidade. Isso é muito importante, eu sei que vocês gostam de nós, portanto coloquem aí o clique no subscrever, partilhem no Insta, partilhem com o vosso namorado, com o vosso tio, com o vosso avô, tudo, ok? Grande abraço e fiquem bem.